E aí, galera, boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live Rebelde de hoje. Estamos num horário especial para que a gente possa atender ao nosso convidado super especial de hoje, Dr. José Neto. Vamos entrando, fiquem à vontade, a gente começa já já. Oi, Ana, tudo bom? Érica, Clóvis, oi, mãe. Tudo show de bola com vocês? Hoje nós vamos ter uma entrevista sensacional com o Dr. José Neto. Vai ser uma aula, com certeza, Ana, com certeza. O Dr. José Neto é garantia de muita informação boa. Vai ser bom demais. Sejam todos muito bem-vindos. Às 15 horas a gente começa, só aguardando ele entrar. Só para vocês terem uma ideia, deixa eu falar um pouquinho aqui do Dr. José Neto. Dr. José Neto, ele é médico, nefrologista, clínico geral e nefrologista, diretor de inovação, ensino e pesquisa do grupo Nefroclínicas, diretor científico da Sociedade Mineira de Nefrologia e coordenador do curso de formação de saúde baseada em evidências. Então é um cara fantástico. Eu conheci o José Neto junto a esse trabalho de divulgação da saúde baseada em evidências, né? E desde então eu tenho acompanhado todo o trabalho que ele tem realizado nesse sentido. Então é uma pessoa que tem uma didática fenomenal. Eu tive a oportunidade de escutar uma palestra dele em novembro passado, no evento Alimente, e fiquei impressionado com a qualidade da didática e a qualidade da apresentação. Vocês vão ficar realmente muito, muito animados, tá? Então, deixa eu ver se ele já entrou aqui para a gente convidar. Já está aqui ele. Dar as boas-vindas, então, ao Dr. José Neto. Ele já está entrando aí. Grande Dr. José Neto. Tudo bom, meu querido? Muito bom aí você. Tudo ótimo. Prazer em revê-lo. Todo meu, todo meu. Obrigado pelas palavras. Que é isso, cara, que é isso. Você Bondade. merece, você é pioneiro aqui no Brasil nessa área de saúde baseada em evidência e assim, a gente fica muito animado de poder conversar um pouquinho contigo, porque assim, eu tive a oportunidade de conhecer pessoalmente no evento Alimente, em novembro do ano passado, e, cara, aquela tua apresentação, assim, a qualidade da apresentação, eu até cheguei a te falar isso na época, né? Que você é tipo assim, é o Steve Jobs da saúde baseada em evidência, cara. Fala sério, muito, apresentações assim, muito, muito bem elaboradas. E para mim é uma satisfação muito grande estar aqui conversando com você. Queria que você se apresentasse um pouquinho. Eu sei que todo mundo que vai entrar aqui já te conhece, mas é sempre bom apresentar. Conta como foi essa tua entrada nesse mundo da saúde baseada em evidência, porque você já falou uma vez que você não foi sempre assim, né? Você já esteve do outro lado, né, praticando uma medicina não tão cheia de evidência assim. Fala um pouquinho pra gente como foi isso. Então, primeiramente, Henrique, obrigado pelas palavras, obrigado pelo convite. É sempre um prazer para mim estar falando a respeito do tema, um tema que faz os olhos brilharem, porque realmente eu vejo como uma grande ferramenta para, em última análise, conseguir atingir um fim, seja ele com seu paciente, seu cliente, desde que você esteja na área da saúde, aquela pessoa que te procurou, ela é o fim de tudo, é a razão de tudo. Então, a saúde baseada em evidência é uma bela a alternativa, não é a única, não é sem erros, mas ajuda um bocado. E eu falo que ajuda não só ao paciente barra cliente, quanto ao profissional. Se ele quer ajuda na tomada de decisão, se ele quer ajuda em poupar tempo, se ele quer ter triunfo, ou seja, ter sucesso nas suas condutas e como profissional, eu acho que isso ajuda bastante. Mas vamos lá. Eu vou começar o que eu faço hoje e aí eu volto no tempo com vocês. Bom, Perfeito. eu sou clínico geral e nefrologista aqui na cidade de Belo Horizonte e atualmente eu trabalho como diretor de ensino, pesquisa e inovação da Nefroclínicas, lá na Nefroclínicas, que é hoje onde eu tenho meu consultório, onde eu ponho minhas forças todas no meu trabalho físico, é onde eu realmente faço a minha medicina, uma medicina ambulatorial. Até, quiçá 2 meses atrás, eu trabalhava no Hospital Felício Roxo, ele foi muito importante na minha vida, eu acabei saindo,
mas estou, a partir de agora, de setembro, daqui a alguns dias, devo começar como coordenador de uma nova equipe hospitalar no Instituto Legal. Horizonte, que é um grande hospital que está nascendo aqui com uma filosofia muito parecida com aquilo que eu acredito, com aquilo que a Nefroclínicas acredita. Então, eu vou voltar a ter meu braço hospitalar. E eu acho que isso é importante deixar claro, porque saúde baseada em evidências sem prática clínica é uma coisa que fica no vácuo. Claro, claro. Então, eu faço questão de deixar isso muito claro. Bom, eu tenho uma atividade associativa bem forte, já há 7, 8 anos eu trabalho na Sociedade Mineira de Nefro, já passei por vários cargos, estou no meu segundo mandato de diretor científico, já fui presidente, já fui secretário, já ajudei a organizar, estou indo para o 4º Congresso Mineiro, ajudei a organizar um Congresso Brasileiro, hoje faço parte da diretoria nacional da Sociedade Brasileira de Nefro, trouxe a Choosing Wisely para dentro da Sociedade Brasileira de Nefro, que é uma iniciativa americana que chegou aqui no Brasil em 2015, isso, ela nasce em 2012, chega aqui no Brasil em 2015, e que há 2 anos atrás eu trouxe para dentro da nefrologia sobre o less is more, né, do primeiro não lesar, Sim, sim. daquilo que você não deveria fazer no afã, muitas vezes, de acertar. Então tá, isso é para ter uma ideia. E coordeno o curso de saúde baseada em evidências, Sim. que é um pouquinho do que eu vou contar agora, os Jedi da SBE. Eu acredito que alguns devem estar aí presentes, inclusive se tiver, me fala aqui quem está presente. Mas como é que isso tudo começou? Eu sempre fui um bom aluno, desde sempre, colégio, faculdade, boas notas, e me formei, e eu tenho convicção nisso que eu vou te dizer. Eu me formei e eu não era médico. Eu tinha um diploma, mas eu não era médico. Certo. Eu me formei, eu me transformei em médico na minha residência, que foi lá no Hospital Félix Roxo, onde eu fiz clínica médica 2 anos e mais 2 anos de nefrologia. Nesse meio do caminho, eu assisti uma aula do Fernando Lucas. Hoje, então, meu sócio. Estou vendo aqui a Regina, da Dúvidas Low Carb. Acabei de ver uma Jedi aqui. Eu assisti uma aula do Fernando Lucas, que é o cara que tem baliza comigo em idade, mas eu chamo ele de um grande mentor. O Fernando foi um cara que me apresentou, além da saúde baseada em evidência, ele me apresentou low carb, ele me colocou dentro da Sociedade Mineira de Nefro, ele que foi um dos grandes responsáveis por eu ter feito nefro. Eu falo que a única coisa que ele me apresentou de importante na minha vida foi minha mulher. O resto, ele participou. O Fernando estava dando uma aula ali nos idos de 2003, eu acredito, alguma coisa nesse sentido. E eu olhei para aquilo e falei, cara, isso troço interessante. Porque até então, o contato que eu tinha com medicina baseada em evidência, que acabou virando a prática de saúde baseada em evidências, ela era desconectada da prática clínica. Eu tinha estudado epidemiologia, eu vou colocar até entre aspas, tá? Eu tinha tido as matérias epidemiologia, estatística, então aqueles nomes não me eram estranhos, mas foi o primeiro momento que alguém conseguiu mostrar para mim que aquilo poderia ser importante na prática clínica. Porque o médico, o nutricionista, o fisioterapeuta, o educador físico, ele não quer saber de ensaio clínico randomizado, ele quer ajudar. Ele quer aprender a ver um raio-x, ele quer fazer um plano dietético, ele quer fazer um tratamento que melhore uma dor no joelho do paciente. Só que se ninguém mostrar para ele que ele vai conseguir fazer isso de forma muito melhor e mais assertiva, conhecendo a ciência na acepção da palavra, ele tende a dar voltas. Bom, continuei, peguei aquilo, comecei a estudar, dando cabeçada, e vai para cá, vai para lá, tenta fazer um curso ali, e nada, anos estudando e batendo cabeça. E eu falo que, de uma maneira, obviamente, mais, não exata, mas muito pivotal, a low carb entrou na minha vida em 2014, e eu falo que ela foi muito importante, que ela me fez questionar uma série de dogmas e eu já estudava muito saúde baseada em evidência. Eu tomei um coice, literalmente. Falei, cara, eu não sei nada. E eu era diabético. E aquilo ali transformou minha vida e eu comecei a pragmatizar aquilo que eu já tinha de conteúdo técnico e mais. Meu menino nasceu em 2012, ele teve problemas de saúde, minha menininha em 2015, 2014 é low carb, mas eu sei que esse período ele me fez um cara mais humilde. Eu fui muito soberbo, Henrique, eu gosto de deixar isso claro. Quem me conheceu sabe, eu sempre fui bom de serviço, eu falo assim,
Não é, ele está sendo modesto. Não, eu sempre fui bom de serviço. Sempre fui um cara estudioso, e tal, Certo. mas eu era Uhum. soberbo. Eu passava por cima, das vezes, das pessoas, às vezes até sem perceber. Claro. E hoje eu consigo entender que quanto mais eu sei, mais eu preciso buscar e ter o mínimo de humildade para chegar e falar assim, peraí, eu posso estar errado. A low carb foi muito, aconteceu isso muito comigo, porque eu falei, cara, eu achei que eu sabia isso. Eu não sabia nada. Nada. Nada, absolutamente nada. Eu fui um cara que jogava pedra em quem falava. Eu falava, isso é a dieta da proteína. Então, Aham. essa é, de uma maneira bem resumida, a história. E para quem me pergunta, poxa, você dá aula do quê? Eu falo, eu ensino saúde baseada em evidência. A pessoa fala assim, não, mas toda saúde deveria ser baseada em evidência, não? Eu falei, Pois é. mas infelizmente não é o que ocorre. Então, na prática, o que a saúde baseada em evidência quer entregar? Mais valor para o profissional e para quem está na ponta ali, de forma a transformar teoria em prática. Entendi. Entendi. Eu gosto muito daquele esquema que você usa, que são aqueles 3 círculos que mostram onde está a SBE, né? A saúde baseada em evidência, que é os artigos científicos. Descreve para mim, são os artigos. Esse gráfico é um clássico, para quem não sabe, historicamente, porque a medicina baseada em evidência ela nasceu em McMaster, no Canadá, com um médico chamado Gordon Guide. E o preceptor do Gordon Guide, que me fugiu o nome aqui agora, é quem cunhou aquele desenho, daqui a pouco me vem o nome dele aqui, onde as pessoas acham que saúde baseada em evidência trata-se só da evidência, do artigo, do Sim, paper. sim, Não. sim. Esse é um dos pilares. Então, o primeiro pilar é a melhor evidência disponível. Ali eu vou ver o quanto eu confio na evidência, o risco de viés, o impacto daquela conduta, sobre o que eu estou tratando e como eu vou trazer isso para aplicabilidade junto ao meu paciente. Só que muita gente acha que saúde baseada em evidência não leva em conta a experiência clínica, que é o segundo pilar. Então, o Certo. neto de hoje, ele é infinitamente superior ao neto de 10 anos atrás. E eu Claro, espero que claro. daqui a 10 anos eu esteja melhor do que eu estou hoje. Sim. É óbvio que a gente tende a ter uma curva de altos, depois a coisa cai, mas eu espero estar sempre tentando melhorar todo dia. É isso que eu acho que me faz acordar. E o outro pilar, que é ultra mega desvalorizado, principalmente na medicina. Obrigado, Willy. O Willy é o David Sackett, o nome Pronto. do médico, desse que foi o tutor do Gordon Guide. O outro pilar são os valores e preferências do paciente. Ou seja, é Certo. a melhor evidência junto com a experiência clínica, mais valores e preferências. E eu gosto de dar um exemplo que talvez seja muito claro para mostrar que não é só evidência. Se eu tenho um senhor idoso, 89 anos, com um tumor metastático, cheio de dor no corpo por causa de metástase óssea e tem uma pneumonia bacteriana, a melhor evidência é você dar antibiótico. Mas Certo. não necessariamente essa é a melhor conduta. Por quê? Porque os valores e preferências têm que ser levados em conta. Talvez o senhor tenha falado assim, eu não aguento mais sofrer, isso aqui não está me curando, isso aqui está sendo um tratamento fútil, a família pode estar segura disso. Então, nesse momento, o paliativismo acaba ganhando espaço daquela que, teoricamente, é a melhor evidência. E para você ter essa percepção, ter esse quê, isso não é matemático, você precisa de tempo. Essa experiência clínica vem com o Sim, tempo, de você sim. perceber o que aquele senhor quer, o que a família dele quer, e não querer ser o rei da verdade. Chegar e falar assim, eu já fui Aham. aquele cara, Henrique, que falava assim, vai dialisar, não vai dialisar. Peraí, isso coisa de Deus, peraí, você está É. ali para Aham. ajudar na decisão. E deixar claro prós, contras, não é jogar também a bomba no colo da pessoa, é chegar e falar assim, Claro, olha, claro. acredito que a melhor conduta seja essa, por isso, por isso, por isso. A pessoa vai chegar e falar assim, tá, mas e isso? Você vai esclarecer. E isso? Tá. E depois, com esses dados na mão, ele pode chegar e falar assim, concordo com você. Ou não, eu quero que continue fazendo do outro lado. E se Sim. não for uma coisa absurda, antiética e tudo mais, por que não seguir? Então, Eu acho que essa esses são os é uma três coisa bem pilares. moderna, isso, né?
essa interatividade paciente-médico é uma coisa bem moderna, porque, como você mesmo falou, há algum tempo atrás, o médico era tipo tido num ponto extremamente alto e que o que ele falava era lei, né? Hoje a gente tem o Google passando informação para todo mundo e aí você acaba muitas vezes pegando um paciente ou um cliente que sabe tanto quanto, não tanto quanto o médico, mas sabe muito sobre a condição dele e ele tem possibilidade de argumentar e juntos conseguir uma decisão compartilhada que seja a coisa mais interessante para o paciente, que é o ponto mais importante, né? Eu falo, Henrique, que de uma certa maneira, esse mundo moderno, esse mundo pós-internet, ele aproximou muitas pessoas. Ele Certo. aproximou a ponto de eu conseguir ter contato, às vezes, com um professor lá de Oxford, que eu respeito, que eu quero mandar um e-mail para ele ou chamar ele para fazer uma live comigo. Sim, Isso ficou sim. muito mais fácil. O Google deu acesso a conhecimentos certos, errados, assim como rede social e tudo mais. Nessa hora, eu acho que o profissional de saúde, eu não vou me restringir só ao médico, ele tem que ser um tutor. Só que, infelizmente, tem muitos Perfeito. colegas que ainda estão naquela posição senhoril de, não, peraí, quem é o médico aqui? Cara, você, Isso. mas quem? Eu acho que do outro lado da mesa o cara devia falar assim, tá, beleza, mas quem é o cliente aqui? Exatamente. Sabe? É mais ou menos o cara chega para comprar um carro na loja, o cara fala assim, não, mas quem entende de carro aqui? Você, amigo, mas eu sou o cliente. Para mim a Exato. situação é Exato. idêntica. Idêntica, Exato. mantida de vida à proporção é exatamente Claro, isso. claro. A ideia do profissional de saúde é literalmente facilitar essas escolhas. Então, eu costumo brincar e falar assim, cara, se você é profissional de saúde, desce desse seu palquinho ridículo. É Sai verdade. desse palco achando que você é o artista, que você é o protagonista. Não é. O protagonista se chama paciente, cliente. Você está ali como um coadjuvante. A hora que a pessoa entender isso, ela tende a andar assim, 3 casas para frente no joguinho. Verdade, verdade. E é a mesma posição, eu fui professor durante muito tempo, né? E a mesma posição do professor em relação ao aluno. O foco e o pilar, o principal é o aluno, né? O professor ele está lá como facilitador. Eu acho que nesse caso, nós profissionais, eu como futuro profissional de saúde, eu acredito que a gente também está nesse mesmo barco, né? A gente está mais para professor, para mostrar para ele as várias opções para que a gente possa tomar uma decisão junto, né? Exatamente, concordo com você plenamente. E é engraçado que as pessoas podem falar assim, não, mas isso é óbvio. Não era para mim. Até muito Exato, pouco tempo exato. atrás, tá? Até muito pouco tempo atrás, eu era o cara do palco, que estava lá como estrela. Essa chave, eu vou te dizer, Henrique, essa chave virou talvez eu estava com, foi em 2012, quando o Matheus nasceu. Eu já estava muito cansado, eu estava num burnout danado, trabalhando loucamente, dava plantão em CTI, fazia, putz, às vezes 48 horas trabalhando direto, estava Nossa. morto. E o paciente começou a me incomodar, tá? O que é isso? Eu estava tão cansado, hoje eu vejo que é isso, que qualquer coisa que me falava, eu falava, não é que saco. De repente Né? caiu a ficha. Eu falei assim, cara, tem alguma coisa errada. Óbvio que não é de um dia para a noite, mas eu comecei a perceber. E Uhum. aí o Matheus nasceu e ele foi prematuro. E ele acabou ficando no CTI por volta de 10 dias, mais ou menos. E ali eu me coloquei na posição de família, de Sim. paciente. E as pessoas sabiam que eu era médico. E mesmo assim, eu e minha esposa, muitas vezes éramos tratados de uma maneira fria. Falei, cara, eu olhava para aqueles médicos e falava assim, sou eu. E eu não quero ser assim. E isso foi, assim, pivotal na minha vida. De eu chegar e falar assim, ó, eu não mexo mais com isso. Eu lembro de eu falando assim com alguns amigos, olha, o dinheiro começou a ficar caro demais. Por quê? Sim. Porque no final das contas Entendi. eu estava ali por causa do dinheiro. Então, ele perdeu o propósito, perdeu a razão de ser. Não nasci para isso. E foi, eu já fiz isso algumas vezes na vida. Lembro de cabeça aqui na medicina, três grandes mudanças. A última foi essa agora, de sair do hospital. E não arrependo de nenhuma delas. Tudo foi muito bom, mas deu. Eu tive o meu tempo e, graças a Deus, tive serenidade e clareza suficiente para não seguir e virar aquele cara que vira uma chacota das pessoas que estão Aham. ao redor. É quase esse teu momento de epifania é quase o conto do Charles Dickens, né? Um conto de Natal, quando ele vê
o que ele iria se tornar, o que ele tinha se tornado, e ele, putz, ele cai a consciência do que não deveria ser, né? Você acaba vendo isso como um espelho. Muito interessante. E assim, é difícil você ter uma pessoa que assume isso, entendeu, cara? Isso é é algo assim que enaltece a tua profissão e enaltece a tua conduta. Isso é muito legal mesmo. E eu vou te falar, Henrique, assim, modéstia à parte, eu sou um cara estudioso, sempre fui e tal, não sei o quê, mas hoje, depois que essa ficha caiu, cara, não tem conhecimento técnico que substitua isso, mas nem de perto. Aí você começa a perceber por que às vezes, vou colocar entre aspas, tá? Um picareta, por que ele se dá bem? Porque ele Sim. cuida. Isso, exatamente. Em vez de jogar pedra, o que eu comecei a fazer? Cara, por que essas pessoas são, assim, amadas pelos pacientes? Cara, porque elas estão cuidando. Eu tenho uma meta, na verdade, uma frase que eu cunhei, que é o seguinte: qual que é o meu objetivo, meu mote principal como profissional de saúde? Eu quero ser respeitado pelos meus pares e amado pelos meus pacientes. Durante Perfeito. muito tempo, eu estava sendo respeitado pelos pares. Não que eu fosse execrado pelos pacientes, não, eu sempre tive uma boa relação interpessoal e tal, mas eu não estava sendo tudo o que eu poderia ser como profissional. Hoje, a pessoa que passa em consulta comigo, é óbvio que eu não vou conseguir resolver problema de todo mundo, tudo mais, mas pega Claro. um neto em outro patamar, mas completamente diferente. Eu falo que hoje eu teria o orgulho de ser Entendi. Deu uma entrou uma cortada rápida. ligação Pronto. aqui. Tudo Então, bem. eu tenho. E as pessoas falam assim: ah, não, ele ensina saúde baseada em evidência. Isso é transformar a teoria em prática. Você tem Sim, eu brinco que tem um mindset baseado em evidências. Ele não é só entender o que é desfecho clínico, o que é desfecho substituto, o que é randomizado, o que é observacional. claro. Conseguir, o Henrique, aprender com o seu paciente, escutá-lo. Chegar e falar assim: não, peraí, o que esse cara tá falando tem sentido. Por que não? Por que não valorizar aquilo que está dando certo para ele, se o risco de dolo é Claro. baixo? Então, você tem uma série de nuances que, de uma certa maneira, são vistas, às vezes, até com deboche pelos profissionais de saúde, e que hoje eu percebi que fala assim, cara, isso às vezes faz toda a diferença. Então, eu espero que eu continue aprendendo. Eu espero não Claro, parar. claro. Cara, essa atitude é fantástica. Eu vejo muito isso no mundo da nutrição, que às vezes alguém conversa comigo, cara, eu passei lá 30 minutos, uma hora com o nutricionista, e eu disse todas as minhas preferências, eu disse que eu não gostava de abacate, que eu não gostava de fígado, e ele passou a dieta, e adivinha, tem abacate e fígado na dieta. Quer dizer, você fica, pô, parece que o profissional ele tá lá de corpo presente, mas ele já está pensando no próximo paciente. Eu não sei exatamente como é que se processa na cabeça da pessoa. Ou simplesmente ele não está nem aí, né? Ele pensa só nessa questão da técnica, né? De completar os macros e os micros que a gente aprende na faculdade e esquece da opinião pessoal do paciente que está na frente, né? O Henrique, eu vou ser simplista aqui. Eu espero que quem me conhece sabe o tanto eu respeito a nutrição, os profissionais da nutrição. Mas eu vou te falar que se de cada 100 vezes que uma pessoa entrasse dentro de um consultório, a pessoa procurasse passar comida de verdade para ela, respeitando os gostos, ela ia acertar mais do que fazendo Sim, cálculo matemático de micro e sim, macro, tá? sim. É óbvio que em algumas situações esse cálculo é importante, né? Quando você tem Claro, claro. em situações de doença, eu trabalho com doente renal crônico, às vezes em estadios mais avançados, eu preciso ter um pouco de cuidado maior aí com fósforo, com potássio, Sim, com sim. a proteína. Agora, mesmo assim, eu acho que ainda é norteador. Ele não pode virar a causa, ele não pode virar o cerne principal. Eu não posso ficar buscando um número, 1,3 de proteína, e esquecer que atrás dali tem um Exato. sujeito. Não adianta eu chegar para ele e falar que ovo é bom se ele não come ovo. Ou você arruma um jeito dele comer ovo que seja palatável ao gosto dele, ou arruma outra coisa, amigo. Esse, para mim, é o papel do grande nutricionista. É Exato. transformar eficácia, que é a dieta funciona.
em efetividade, que é funciona no seu Zé. Não adianta Exatamente. funcionar só no artigo. Tem que funcionar para o seu Zé, porque senão não tem sentido. Exato. Eu gosto muito de uma abordagem. Eu já tô assim, falta um ano e um pouco para me formar, e eu já estou pensando como vai ser as minhas condutas, né? Eu já estou pensando nesse processo. E eu trabalho muito dentro dessa perspectiva de trabalhar com o cliente, com o paciente, dentro de uma forma qualitativa. É muito mais importante, a princípio, a gente ajudar o cara a melhorar a alimentação do que ficar contando calorias, contando macro, porque a gente torna a alimentação um pouco mais intuitiva e, ao mesmo tempo, a gente dá a margem para ele de ser mais autor do processo e não ficar sendo um paciente, né? Ele se torna mais agente dessa questão. Eu acho que é muito legal isso aí. É um fato muito Henrique, interessante. eu gosto muito de usar analogias nas minhas consultas. Sim, sim. E uma das que eu uso, por exemplo, com mulheres é o seguinte: olha, vamos fazer o seguinte. Se você vai para uma festa, antes de passar o blush, é bom você tomar um banho. Toma o banho primeiro, Exatamente. para depois você preocupar se você vai passar tal maquiagem XYZ. As pessoas estão querendo maquiar o negócio antes de tirar o elefante da sala. Tira o elefante Exato. da sala, sabe? Eu falo o Exato. seguinte, olha, a gente está subindo degraus. Estamos subindo uma escada. E eu também estou subindo a minha. Eu falo que eu comecei isso em 2014 com a mudança de hábitos de vida, aí vem alimentação, vem movimento, vem saúde mental, vem sono e por aí vai. E em cada um, por exemplo, sono nunca foi um problema para o Neto, mas para muitos vai ser o elefante na sala. Eu tenho que Exato. resolver, Exato. às vezes o sono é muito pior do que a alimentação. E se você não sabe resolver, encaminha. Resolve o problema dele. Você falou um negócio e eu tenho uma explicação pessoal. Poxa, eu acho que tem essa questão de por que as pessoas não olham para o indivíduo? Primeiro porque a formação é tosca. Eu estou falando aí de nutrição, medicina, tudo. É Tudo. voltada para o Tudo. mecanismo, é voltada para cálculos e tudo mais. Não é voltada para resolver o problema do indivíduo. Exato. Segundo, associa-se aí uma preocupação com uma série de micro coisas. Ah, eu vou dar ômega 3, eu vou dar melatonina, eu vou dar isso, eu vou. Cara, tira o elefante da sala. Eu sou médico, eu não sou Exatamente. nutricionista, eu sou médico. E por vezes, eu não preciso de exame nenhum para começar a tirar o exame da sala, o elefante da sala. Sim. Sabe? As pessoas estão invertendo a ordem dos fatores. Estão Exatamente. colocando a carroça na Exatamente. frente dos bois. O exame ele tem que vir para complementar e não para ser o protagonista. É a maneira como nós estamos tratando. Nós não estamos tratando da Dona Maria, nós estamos tratando do colesterol dela, da Exato. proteinúria do Zé. Nós estamos tratando do Doppler de carocha do Rodrigo. É isso que nós estamos tratando. Cara, que É coisa verdade. bizarra. É muito louco isso aí. Verdade. Sabe? Não faz sentido. Mas agora, eu acho essa é uma conversa muito legal, mas vamos falar um pouquinho da sua especialidade, dessa saúde, dessa evidência, que eu acho que é uma coisa que muita gente precisa, até mesmo para fortalecer a forma como eles vão ver posts na internet, essa coisa toda. Quais são os tipos de estudos que a gente tem, né? E existe uma hierarquia de força? Como é que a gente pode ter uma ideia disso em relação a essa questão da evidência? Eu vou até aproveitar para contar o porquê que eu resolvi começar. Porque quem me acompanha há mais tempo talvez tenha visto uma modificação de perfil de postagens no meu IG, no Instagram, que talvez seja a rede social que eu mais use, seja meu carro-chefe. O que acontece? Eu comecei a palestrar muito por causa do low carb e tal, como nefrologista, low carb lesa Sim, rim, então eu comecei a palestrar no exato. Brasil inteiro. E você viu uma palestra minha, eu gosto de palestrar. Fazer aquelas gracinhas ali, para mim, é um Aham, prazer enorme. Eu transformo, às vezes, uma informação chata em algo lúdico. Eu falo que é verdade, verdade. palestra bem dada é uma história sem a parte chata. Entende? Isso, exato, Então, perfeito. e eu comecei a perceber que os profissionais de saúde chegavam para mim depois da palestra, em perguntas, ou às vezes no tete a tete, e me perguntavam coisas básicas e com um olho assim, tipo, "Ah, de onde você tirou isso? Como assim?" Eu falei, cara, a turma não sabe nada. E não tem demérito nenhum nisso, sabe? Porque não foi ensinado.
Ou foi ensinada de uma maneira desconectada. Eu falei, olha, Sim. eu vou começar a ensinar esse povo. Por quê? Porque se eu ensinar isso na rede social, isso vai chegar nas pessoas. Minha ideia era fazer um curso presencial. Aí a Nanda Miller falou assim, Neto, faz alguma coisa online, você vai atingir muito mais pessoas. E graças a Deus isso tem acontecido. Bom, chegando na sua pergunta especificamente, existe uma hierarquia de evidências, depois de tudo aquilo que a gente falou? Existe. Vamos fazer uma analogia de novo. Imagina que teve um crime na cidade, aqui eu sou de Belo Horizonte, teve um crime, um matador de aluguel aí tá matando os velhinhos todos aqui no bairro Serra, que é onde eu moro, tá? E aí surge uma pista. Ah, já morreram 10 velhinhos. E aí surge uma pista que quem está matando é o Zé da padaria. E que pista que é essa? Ah, não, foi uma vidente que falou que viu nas cartas lá do tarô que era o Zé. O cara vai lá e pega e prende o Zé e acha que o problema está resolvido. Com a evidência é a mesma coisa. Você vai ter todo tipo de pista. Você vai ter a vidente falando, que na maioria das vezes são as pistas que a gente vê em tudo quanto é lugar. É por isso que o ovo um dia faz bem, outro dia faz mal. E o que seria evidente? Eu estou começando da parte de baixo das evidências. A parte de baixo seria a minha opinião, a sua opinião. Um relato de casos, uma série de casos. Isso tudo é evidente. Você tem ali no meio da pirâmide estudos que a gente chama de estudos observacionais, que dentro deles você tem uma miríade. Eu tenho o estudo epidemiológico, eu tenho os casos controle e os melhorzinhos que são as coortes. Esses são pistas um pouquinho mais cabais. Ah, eu achei um pedaço de tecido na cena do crime. Ah, eu achei um batom. Eu achei... Não é nada que é contundente, mas já me dá uma ideia maior do que as de baixo. E no topo da pirâmide eu tenho os ensaios clínicos randomizados, que seria o vídeo em 4K, mostrando quem matou. Só que às vezes esse vídeo não está tão pertinho, às vezes ele está longe. Eu não consigo ver com tanta clareza. Mas ele é melhor do que a vidente. Existe uma ferramenta que entra como uma lupa em cima dessa pirâmide, que são as revisões sistemáticas. Que eu pego tudo que tem, tudo assim, né? Tudo que se consegue definir para se responder uma determinada pergunta. Por exemplo, low carb funciona para diabéticos? Estou fazendo uma pergunta. Eu vou transformar isso em uma pergunta pico, que tem uma metodologia para tal, e com isso eu vou atrás de tudo que eu encontro na literatura e junto isso numa revisão sistemática. E essa revisão sistemática é como se fosse uma lupa em cima do conjunto das evidências. É importante salientar que há espaço para tudo. Uma doença rara, eu vou ter que trabalhar com relato de caso, com opinião de especialista. Mas aí, a gente tem que ter o mínimo de cautela. E são princípios de bioética. Por exemplo, o princípio da não maleficência. O princípio hipocrático do primeiro não lesar, né? Do primo non nocere, que é algo que parece uma coisa filosófica, quase bizantina, mas não, eu uso todo dia. Todo dia, quando eu estou tomando alguma decisão junto com o meu paciente, eu falo assim, cara, mal eu não posso fazer. É melhor eu não ajudar do que fazer mal. Perfeito. Por quê? Muita gente fala assim, não, mas qual que é a lógica disso? Porque a probabilidade de eu errar é muito maior do que eu acertar, do ponto de vista de hipótese. Quando a coisa não é óbvia, vamos pegar uma situação óbvia. Sujeito que faz jejum, tá? Ah, jejum faz mal, jejum faz jejum. Quem quer que seja, faz jejum. Não estou falando um jejum terapêutico monitorizado, não. A pessoa foi obrigada a fazer jejum. Ela está numa ilha deserta. O que vai acontecer? Ela vai emagrecer. É inexorável. Não tem jeito. Ela não vai engordar. Não tem como. Isso é inexorável. A gente pode até discutir, isso é seguro, não é seguro e tal, não sei o quê. Quando a coisa é inquestionável, a gente vai trabalhar com essa prova do conceito para usar da melhor maneira possível. Mas na maioria das vezes, eu costumo dizer que eu quero preto no branco, mas eu tenho 50 tons de cinza. E é isso que a saúde baseada em evidência te ajuda. Ela te ajuda, nesses 50 tons de cinza, conseguir errar menos. Conseguir ter mais sucesso do que falhas. Esse é o objetivo. Que, no fundo, é aquilo que começou a nossa conversa. Eu falo que a saúde baseada em evidência é a ponte que te leva para o outro lado. Então, se eu não sei a diferença de um ensaio clínico randomizado com um estudo observacional,
Amigo, volta lá pro início. Começa de novo. Porque eu não estou brincando. As pessoas falam, não, você está falando isso porque você vende o curso. Não precisa estudar comigo. Estuda com outro. Estuda no livro, estuda com quem você quiser. Mas se você é profissional de saúde e não faz isso, você está fadado a ser medíocre. Eu não estou falando isso para colocar a pessoa para baixo, não é nada disso, não. É porque cada vez mais, o mercado está cada vez mais difícil, vai ficar cada vez mais concorrido. Se você ficar naquela de copiar as coisas, você vai ser substituído pela máquina. Fato. Exatamente. Fato. E hoje em dia, mais do que nunca, né? Porque a gente tem inteligência artificial aparecendo por aí, então essa substituição vai acabar acontecendo. Eu sei que você, no curso, Neto, você disseca tudo isso, né? Todos esses estudos, o valor de P, essa coisa toda. Mas, assim, para uma pessoa que está hoje, encontrou um estudo na internet sobre, por exemplo, a condição de saúde que ela está querendo pesquisar, que pontos você acha, assim, você delinearia como sendo os pontos mais importantes para ela dar uma focada? Eu fiz eu tenho um programa toda quinta-feira de manhã, que é o 717, onde eu discuto algum tema. E na semana que eu comemorei 1 ano de 717, eu dei dicas para a leitura de um artigo científico. E as Legal. 3 primeiras dicas, elas são, talvez responda essa sua pergunta. A primeira coisa, você bateu na frente de um artigo, você tem que entender o racional do artigo. Então, entender o racional do artigo é para que ele se presta? Qual que é o objetivo dele? Segunda pergunta, qual que é o desenho do estudo? Aquilo ali é um randomizado, aquilo é uma revisão sistemática, é um estudo de caso, é uma revisão autoral. E a terceira coisa, quais que são os desfechos que estão sendo medidos? Eu estou medindo ali morte ou mexer no colesterol? Eu estou mexendo ali em hospitalização, qualidade de vida ou perda de proteína na urina? Eu estou mexendo ali com ir para diálise, fazer um transplante ou alterar um determinado exame. Então, ter essa noção é importante na hora de você juntar as pecinhas do quebra-cabeça. Talvez essas 3 perguntas me ajudam a saber se eu sigo ou não. Se eu continuo lendo aquele artigo ou não. Eu cheguei a uma conclusão, Henrique, que talvez tem um cara que eu gosto muito, que é um tecnólogo americano chamado Clay Shirk. O Clay Shirk fala que, muita gente falando que tem informação demais, o mundo está perdido, ele fala assim, não é sobrecarga de informação, é falência de filtro. E quando eu vi essa frase dele, eu falei, cara, é isso. Eu não preciso saber o que ler. Eu tenho que saber o que não ler. Exatamente. Esse é o pulo do gato. Porque é impossível, se a gente falar qualquer assunto, qualquer um, e entrar no PubMed da vida, você vai ter centenas, quiçá milhares de citações sobre aquele tema. Amigo, você não vai ler, não tem jeito. Então, qual que é a questão para você otimizar tempo e ser assertivo? Saber o que ler. Para saber o que ler, o que não ler você tem que saber desprezar. É aquela coisa de bater em segundos e falar, não. Isso não serve para mim. Não serve para mim. Perfeito. Né? Então, isso é algo, quando a pessoa começa a perceber que ela não está lendo certas porcarias, eu vejo isso com o Jedi. Assim, Neto, você mudou minha vida nesse sentido. Hoje eu não perco mais tempo, às vezes, lendo um observacional. Significa que o observacional não tem espaço? Não, ele até tem. Mas onde eu já não tenho, às vezes, uma pergunta respondida. Para que eu vou perder tempo? Para quê? Lendo um observacional que fala que tem mais mortes em low carb do que em low fat. Cara, eu já tenho 70 randomizados mostrando que tudo acontece pró-low carb. Tudo em termos de melhoras de marcadores. Por que raios eu vou perder tempo lendo um observacional? A não ser que ele seja assim, o ó do Borogodó, que definitivamente não é uma coisa fácil de se ver. Saber fazer esse filtro, eu acho que é uma coisa que muda a vida do profissional de saúde. De maneira que ele passa a otimizar o tempo dele para gastar com aquilo que deve, e aí sobra tempo para quê? Para lazer, para fazer outras coisas, hobby, ficar com a família. Porque no início eu falei aqui o tanto de coisa que eu faço. Eu brinco com meus meninos, final de semana eu tô com minha família, à noite, trabalho, faço live e tal, não sei o quê. Atendo, mas eu tenho meus horários, eu tenho meu tempo bem definido.
E por que eu consigo isso? Basicamente porque eu sei filtrar onde que eu preciso ir ou onde que não. Você tem a possibilidade de escolher a ferramenta correta para aquilo que você está querendo, né? E aí você tem um laser focus, né? É aquela coisa que você vai exatamente aonde você está querendo obter aquela informação, extrair aquela informação mais importante. E eu acho muito interessante isso porque ultimamente a gente tem visto uma grande quantidade de informações e as pessoas elas estão meio atônitas exatamente por estar faltando esse filtro que você falou. Né? E aí você muitas vezes vê pessoas falando sobre mecanismos que são mecanismos maravilhosos, mas que quando você procura o respaldo prático daquilo ali, eles não se sustentam. E aí vem aquela frase, né, que a realidade tem primazia sobre os mecanismos. Eu acho essa frase fantástica. Eu ainda não sei se foi você que cunhou, se foi o Souto. Foi o Souto. Foi o Souto, Foi né? o Souto. E eu acho fantástico. Fala um pouquinho sobre essa questão dos mecanismos da realidade, que eu acho muito interessante isso aí, muito importante para a galera que está assistindo a gente. A primeira vez que eu vi o Souto falar essa frase foi lá em Viçosa, a gente estava dando uma aula juntos, e por coincidência o Marcelo Denaro, que é ortopedista, também gosta do tema, a gente estava indo junto para Viçosa, e o Marcelo muito preocupado, ele estava começando a estudar low carb e tal, e muito preocupado com o mecanismo. E eu lembro de eu falar assim com ele, Marcelo, desapega um pouco desse negócio, no caminho. E aí, no meio da aula do Souto, o Souto solta essa. Que a realidade tem primazia sobre os mecanismos. O que é isso? Poxa, vamos pegar a nutrição, que é o seu métier principal. Eu posso estudar que dentro da célula está acontecendo uma oxidação dentro da mitocôndria e que, por acaso, está saindo determinada substância, que o NHDP, não sei o quê. Eu posso estudar o que eu quiser, do ponto de vista bioquímico, fisiológico, fisiopatológico. Se por acaso aquilo não se confirmar em realidade, não adianta nada o mecanismo. Eu costumo dizer o seguinte, você tem um mapa na sua mão. Se no mapa está mostrando que tem uma montanha, mas se você chegou e tem um tesouro, cara, acredita no tesouro. Exato. Boa. Mas as pessoas ficam assim, não, aqui está falando que tem a montanha. Cadê a montanha? Fala, amigo, o tesouro está aqui. Pega o tesouro. Sabe? Quer outro exemplo? As pessoas, todo mundo usa o Waze, né? O Waze, se você não tiver um mínimo de crivo, ele te manda para o lugar errado. Exato. Você não teve um cuidado qualquer, você cai dentro de um lugar perigoso. Então, crítica é tudo. O mecanismo, eu costumo dizer que é o canto da sereia. Ele é lindo, ele encanta, ele quase acalenta a alma. Mas ele pode te julgar para debaixo da água, para o fundo do mar. E as pessoas, por que as pessoas repõem, sei lá, vitamina D? Porque faz sentido mecanístico. Certo. E eu estou falando aqui que não funciona? Não, mas o ônus da prova é a pessoa conseguir me mostrar que funciona. Exatamente. Eu não tenho que provar que fantasma não existem. Quem acredita que tem que me mostrar que o fantasma existe. O ônus da prova é de demonstrar que determinada conduta funciona e não o contrário. E essas coisas que são aparentemente filosóficas, elas, a hora que você olha historicamente, história é um negócio que eu gosto muito, você olha para trás, você vê o tanto de bobagem que a gente já não fez na história por acreditar em mecanismo. Verdade, verdade. Tá? Vide então, aí o que a gente tem hoje de epidemia de obesidade, diabetes, por conta disso, né? É um bom exemplo. A lógica mecanística da dieta low fat é fantástica. Exato. Faz todo sentido. Baixa energia, tira a gordura é muita energia, você vai engordar, faz todo sentido. Sei que é uma coisa. Quando eu falo para a pessoa que para corrigir a esteatose hepática, gordura no fígado, ela tem que tirar carboidrato e não gordura, não faz sentido lógico sentido, na cabeça da pessoa. Né? Então, se a pessoa não entende o mecanismo que pode ter ali por trás, vamos lá, até dar um passo atrás, Henrique. Às vezes as pessoas acham que eu não respeito, que eu não acredito que o mecanismo é importante. O mecanismo é importante, mas é como se ele fosse o alicerce. Você não tem uma casa só com um alicerce. Você precisa de paredes e telhado. Você precisa de decoração. O mecanismo é o alicerce. Sem ele, não dá para eu chegar e falar assim, Henrique, eu vou pegar essa tesoura aqui, ó, vou jogar ela para cima e ela vai subir. Você vai falar assim, amigo, enlouqueceu? Tem gravidade. Até você me provar que existe um potencial mecanismo para ir contra a gravidade,
isso que você está falando é uma grande bobagem. Então, eu preciso ter algum mecanismo que me ajude a explicar. Mas, às vezes, a realidade antecipa, inclusive, o mecanismo. Então, Perfeito. a gota. Gota é causada por ácido úrico na junta. Beleza. Se eu comer ácido úrico, purinas, de modo geral, aumenta o risco de gota. Faz sentido. Aí você pega, tem pessoas em dieta carnívora que melhoram da gota. Aí você fala, como? É T? A gente precisa buscar alguma outra explicação, que talvez seja a frutose. Mas percebe que eu tenho que valorizar o que está acontecendo. Constipação, não, constipação você tem que dar fibra. Tem gente que trava com fibra, e já tem explicações mecanísticas, inclusive, para isso. Mas não dá para a gente ficar loucamente só acreditando no mecanismo. O mecanismo ele é um ponto de partida importante, mas não exclusivo. Eu gosto muito daquela história do paradoxo francês, né? Que é a gordura saturada faz mal, entope as artérias e causa doença cardiovascular. Os franceses comem muita gordura saturada, mas não tem tanta doença cardiovascular. Logo, isso é um paradoxo, deve ser outra coisa, deve ser o vinho. É engraçado porque as pessoas não... Os pesquisadores, eu não sei se isso tem... acho que tem muita questão do viés pessoal, né? Da crença naquele mecanismo. É o Eles não viés de questionam assim, confirmação. o viés de confirmação. Né? E a gente vê muito isso com a questão da low carb, a gente vê muito a crítica baseada em cima do mecanismo que tem dezenas de ensaios clínicos randomizados que mostram que aquele mecanismo ele não acontece ou acontece de forma diferente e as pessoas continuam focadas naquele mecanismo específico. Né? Eu acho muito interessante isso aqui é uma outra isso. coisa, isso aqui é uma outra coisa que é muito comum. Vamos pegar o viés de quem defende low carb e que usa, por exemplo, a teoria insulinogênica. Na hora que eu diminuo o carboidrato, eu baixo a insulina e com isso eu acabo bloqueando, facilitando a lipólise e por aí vai, a coisa flui. Aí alguém vem e contesta esse mecanismo. Não, mas isso aqui nessa situação não funciona. Aí você chega e fala assim, tá vendo aquele gordinho ali? Pois é. Ele tá gordinho, né? Ele tem 90 quilos. Mas ele pesava 150. Sabe o que ele fez? Low carb. Então, isso é realidade. Isso não é mecanismo. Eu não consigo garantir que o único mecanismo é a da insulina. Na realidade, eu estou me lixando se é só ele. Isso é Exatamente. importante para eu, em última análise, às vezes até otimizar o meu tratamento. Então, tem se discutido cada vez mais agora, né? O Ted Naiman tem levantado muito a questão da teoria ecológica da nutrição, e onde existe aquele gráfico entre consumo de proteína versus energia. Poxa, é um negócio legal que eu acho que não tem que ser uma regra, mas talvez no paciente que está ali num platô, funciona muito bem. Mas Exatamente. percebe que, às vezes, o gordinho que chegou no seu consultório, ele não precisa disso de cara. Ele vai precisar antes entender que ele não pode ficar comendo McDonald's e tomando suco Sim. verde de manhã, que isso não vai adiantar. Sim. Então, isso é trazer ciência para dentro do consultório, para dentro da prática clínica. Só que, infelizmente, as pessoas ainda são extremamente reféns de mecanismos quaisquer. Não, ele tem que repor vitamina D porque a vitamina D está baixa. Em vez de tratar o óbvio. Isso é um negócio assim que não me entra na cabeça. Isso é a cara da conduta dos profissionais de hoje, que é tratar as consequências, né? Você é hipertenso, você vai tomar um remédio para hipertensão. Nem se comenta ou vai diminuir o sal. Nem se comenta o fato de que a insulina em excesso, por conta do excesso de carboidrato, faz ele... Olha aí. A insulina faz o excesso de... faz o rim reter mais sódio. Isso nem é comentado. Esse é o Matheus? Esse é o Matheus. Matheus, Esse tá é o Mateuzinho. né? Ninguém comenta esse isso. cara foi pivotal na minha vida, Henrique. Foi? Conta aí. É a historinha que eu tinha contado. Que ele que foi pro CTI, ficou 10 Ah, dias. certo. Foi Matheus. Então, Cara, que legal, né? parceiraço. Que legal, que legal. Você tem 2 filhos, Neto? Eu tenho 2. Eu tenho o Matheus e tenho a Laura. E Certo. A assim, Laura é mais velha. mais nova. Mais Matheus tem nova. 8 e Laura tem 5.
E quando falam que os dedos das mãos não são iguais, é fato. Os dois são completamente diferentes. É verdade, é verdade. Eu tenho dois também, dois garotos, e são diametralmente opostos. É É. impressionante. Mas é Presente de muito Deus, legal. graças a Deus. Presente, sim, sim. graças a Deus mesmo. Então, como eu estava falando, então, quer dizer, a gente trata, na medicina isso é muito, muito comum, na nutrição também, porque a gente está o tempo todo dieta DASH, né? Dieta para tirar sal da pessoa. E, porra, tira sal e a pessoa fica mais diabética. Tira sal e a pessoa não baixa a pressão. E como é que fica isso tudo, né? O Henrique, as pessoas elas se apaixonam por determinadas teorias e depois para mudar é muito difícil. Aham. Então, quando durante 6 anos na faculdade, mais 4 de residência, me falaram que o sal era o grande vilão na pressão arterial, o tempo inteiro eu falei isso, olha, tira sal, tira sal. Eu fui um médico que durante muito tempo tirei proteína dos meus pacientes. De repente eu comecei a ver pacientes em low carb e a pressão despencando, e eu tirando remédio um atrás do outro. Cara, será que é o sal mesmo? Será que o pó é branco que eu tenho que lutar contra o sal? Será que não é o É, açúcar, a farinha? Então, é. é impressionante como que a gente precisa estar aberto a mudanças. E aí vem muito do que eu te falei do ponto de vista de humildade. De você Sim. entender que algo que você faz hoje pode estar errado. A base da revolução científica é um termo latino chamado ignoramos, que significa nós não sabemos. A partir do momento que a gente se coloca na posição de não saber, então, poxa, eu faço low carb, acredito na low carb, mas o tempo inteiro eu tenho que tentar negá-la, chegar a achar Exatamente. problemas com ela. Exato. Mas por quê? Porque cada vez que eu tento achar um problema e eu não encontro, eu reforço que aquilo ali possivelmente está certo. É um mindset diferente. O mindset Sim, sim. científico, ele é um ceticismo inteligente. Ele não é crente. Ele não é sectarista. Só que o que é Perfeito. ensinado para nós, na enorme maioria das faculdades, é algo sectarista. De que é assim. Por quê? Porque sempre foi. Porque a diretriz fala isso. Isso para mim é de uma bizarrice. Peraí, que Total. é isso? É impressionante. Abre uma igreja. Exato. Exato. Não é ciência Como assim. assim? Porque você falar que você faz só porque está escrito numa diretriz, ok, ela pode ser um belo norte. Mas se você não tiver poder crítico, você vira uma fantoche, uma marionete. É esse poder que a saúde baseada em evidência te dá. É ter esse poder crítico, e eu falo, para buscar os 3 T's, de ganhar tempo, de te ajudar na tomada de decisão e de conseguir triunfo para você e para o seu paciente. Perfeito. Cara, que show, que show. Eu quero ser respeitoso com o teu tempo. A gente tá chegando aqui no final de uma hora. Eu sei que você é um cara super atarefado, tá aí com sua família. Então não quero. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu curso. Vai ter outra turma ainda esse ano? Como é que vai ser? A gente está programando, Henrique, uma nova turma agora para o fim de setembro. Ô, Vamos maravilha. ver, estou programando aí um evento bem legal a respeito da saúde baseada em evidência. Eu falo que o curso é só uma continuidade para quem quer aprender algo mais. O objetivo maior realmente é conscientizar as pessoas da importância da saúde baseada em evidência. Então, eu tenho muito material gratuito que vai além do curso. Toda quinta-feira de manhã tem o 717. Já tem um repositório gigante lá no canal da SBE Academy, no YouTube, sobre o tema, os mais variados. Normalmente a cada 15 dias, eu entrevisto um profissional de saúde que eu respeito, que usa das ferramentas da saúde baseada em evidência, muitos Jedis, né, muitos alunos, para ter o feedback deles, do que aquilo mudou na vida pessoal e junto ao seu trabalho, junto aos seus pacientes. No fundo, o Henrique, o que eu quero é uma saúde melhor para esse país. Eu Sim, quero que parte daquilo que eu consegui, de uma certa maneira, trazer para dentro do meu consultório possa se espalhar para esse país. Mostrar que a gente tem que parar com aquele mimimi de reclamar e tomar atitude e ser o mais pragmático e resolutivo possível com as ferramentas que você tem. E talvez um olhar, um carinho, uma conversa, uma atenção, elas sejam muito mais importantes do que prescrever os macronutrientes, os micronutrientes, o isso. ômega 3, dar o remédio X. Não que isso não seja importante, tá, gente? Mas
isso não é desculpa para você definitivamente não entregar o melhor que você tem junto ao seu paciente. É possível, é factível, seja no SUS, seja no convênio, seja no consultório particular. Show. Parabéns, cara. Cara, muito, muito obrigado pela tua presença. Eu fico, assim, extremamente honrado de você ter aceitado o convite. Obrigado mesmo. E quem sabe a gente não se encontra aí em Belo Horizonte para... Eu sei que você é um cara que cozinha, né? Gosta de um bom vinho. Quem sabe você vindo aqui em Fortaleza, sinta-se convidado, você e sua família, para a gente se encontrar. Você sabe que a minha namorada ela é chefe de cozinha, então a gente pode cruzar aí boas informações, né? Fazer um prato juntos, vai ser super legal. Show de bola. É uma pena. Era para eu estar indo para Fortaleza mês que vem. O Congresso Brasileiro de Nefro seria aí em Fortaleza. Olha aí, Infelizmente cara. não vai ser presencial, ele vai ser online, mas é um lugar que eu acho sensacional. Fortaleza, a região toda aí, adoro Jericoacoara. Então, Massa. certamente indo, dou o toque. Vindo a Belo Horizonte, está convidadíssimo aqui para a gente trocar uma ideia e abrir a sessão e comer um pão de queijo. Tá certo, combinado. Cara, muito, muito obrigado pela tua presença. Uma boa tarde para ti. A gente continua se falando porque eu acho que a gente tem muita coisa boa para trocar de ideias. Conte comigo aí. Grande abraço. Valeu. Obrigado, Zé. Tchau, Valeu. tchau. Tchau, tchau.